Muito bom dia a todos. Diretamente de Londres, via BBC, podem assistir connosco professor João de Figueiroa Rego, doutorado em História Moderna e professor e subdiretor no Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa, e Margarida Mercedes de Mel. Vamos estar juntos, tal como já aconteceu há 2 anos, na parada militar Trooping the Colour, nos 90 anos da Rainha, e neste momento vemos a fachada do Castelo de Windsor para o casamento tão esperado do Príncipe Henry e de Meghan Markle. Tal como aconteceu também há 2 anos, nós só conhecemos o alinhamento hoje de madrugada, essencialmente por razões de segurança. Aliás, há quem diga que os custos com a segurança foram na ordem dos 37 milhões de euros. De qualquer maneira, o que interessa relevar é que vamos assistir a um pedaço de história, como lhe chamou a cadeia ITV. João de Figueiroa Rego, qual é a diferença, o que é que há de inovador a destacar neste casamento? Em primeiro lugar, muito bom dia, Margarida, é um gosto estar consigo novamente. Gostaria também de cumprimentar todos os espectadores que nos acompanham, quer na RTP1, quer na RTP Internacional. E o que é que este casamento tem de especial? Pois, desde logo, várias coisas, várias particularidades, a começar pelo perfil da noiva, que seria talvez o menos expectável de todos, por situações que têm sido correntemente divulgadas pelos mídias, pela imprensa, pelos jornais, pelas revistas, até pelos tabloides, mas, para além disso, vários outros pequenos pormenores que não são, se calhar, tão visíveis ao grande público, como, por exemplo, o facto, isto é uma curiosidade, da noiva, quando fizer a sua entrada na Capela de São Jorge, ter pela primeira vez a tocar nas chamados trompeteers, portanto do regimento de cavalaria, uma mulher. Vai ser um cabo feminino, portanto uma mulher que irá tocar e que irá fazer a entrada, marcar a entrada também da noiva, o que é uma inovação face a outros casamentos anteriores. Este é um dos aspectos que nós podemos considerar. Depois, o próprio dia é um sábado, não é habitual haver casamentos reais ao sábado, são sempre escolhidos os dias de semana, o que também é uma tradição, esta de se casar aos fins de semana, uma tradição relativamente recente. Basicamente, casava-se a qualquer dia da semana. William e Kate casaram numa sexta-feira? Sim, exatamente. O Príncipe Carlos e a Princesa Diana também casaram um dia de semana. Portanto, os casamentos reais eram por norma e até porque se tornavam feriados. Portanto, dias de bank holiday, como dizem os britânicos. Aqui, entretanto, não, é um sábado. Desculpe só interrompê-lo, estamos em High Street, em Windsor, as ruas todas engalanadas, cheias de pessoas. Espera-se que tenham chegado 2.000 pessoas extra, os turistas habituais para assistir, e temos aqui esta fanfarra. Sim, exatamente. Os números que se falava é que Windsor iria ter nestes dias cerca de 100 mil visitantes. 100 mil visitantes a acompanhar aquilo que será essencialmente uma festa com características populares, pelo entusiasmo das pessoas nas ruas, pela forma como elas inclusivamente se apresentam, apelando sempre àquela excentricidade britânica do modo como se vestem, como se arranjam, e até o tempo ajuda, porque ao longo de toda esta semana, e hoje não é exceção, o tempo parece estar... Está um dia lindo. Bastante bom. Sol, por aquelas paragens. Claro, porque seria catastrófico isto tudo sob chuva. Pois, eu, entretanto, antes do João prosseguir a sua explicação nas diferenças que este casamento pode trazer, gostava também de relatar aos nossos espectadores que os 500 milhões de euros de receitas esperadas pelo maior afluxo de turistas, pela venda de merchandising, serviços, etc., esta previsão foi largamente ultrapassada. É verdade. Há quem fala até no dobro. Os hotéis e Airbnb do Windsor estão esgotadíssimos há meses. Uma noite, por exemplo, no Castle Hotel, que fica no percurso que vamos aqui ver, pode custar 1.800 euros. Os hotéis sem abrigos resolveram aproximar-se mais de Long Walk,
porque na esperança de melhores gratificações. A cidade de Windsor fica a cerca de 35 km de Londres, no condado de Berkshire, e é aí que se situa este castelo, que é a residência favorita. A rainha tem 4 residências, a residência favorita da rainha. As ruas, como nós já vimos, estão cheias de bandeirinhas, cheias de gente, há ecrãs gigantes de televisão, 20 ruas fechadas e muita polícia. Muita polícia porque a segurança assim o exige, e especialmente Claro. Harry é uma figura, um alvo desejável para fundamentalistas, uma vez que 2 vezes esteve em missão no Afeganistão. E casa-se com uma americana, que o povo americano é eleito, digamos assim, como o inimigo número 1 dos fundamentalistas. E sobretudo porque, dada a repercussão internacional e o acompanhamento televisivo que é feito por várias cadeias de televisão, tornaria certamente mais apetecível que houvesse... dava visibilidade. Exatamente. Olha, cá está a Castle Hotel, que esteve a dourar as letras do seu título e que permite às pessoas que conseguiram hospedar-se lá, porque, como eu disse há pouco, os quartos estão esgotadíssimos há imenso tempo, ver o que se está a passar agora, e depois, a partir das 13 horas, a seguir ao serviço religioso, quando os noivos fizerem um percurso de 25 minutos. Estávamos a falar das diferenças deste casamento. O João já enumerou o facto de não ter sido num feriado, num fim de semana ou num feriado. O facto de haver um elemento feminino na banda que vai tocar. Sim, na fanfarra dos trompeteiros que vão receber a entrada da noiva, ou que vão acompanhar a entrada da noiva na Capela de São Jorge. E o facto, por exemplo, do Príncipe Carlos, se esperar que seja o Príncipe Carlos, porque aceitou conduzir a noiva ao altar. Exatamente. Eu, por acaso, acho que provavelmente será uma experiência que Carlos nunca teria, porque ele não tem filhas. Não tem filhas, exatamente. E que vai poder ter. Mas vamos continuar então a pensar em algo. Estes são os convidados especiais. Vão estar 600, a capela tem uma lotação para 800 pessoas, mas vão estar 600 convidados, onde não vai haver nem políticos, nem outras figuras, porque temos de ter presente que não é um casamento de Estado. Exatamente, e o facto de Harry ser o sexto na linha de sucessão permitiu-lhe também alguma liberdade, que vamos expor ao longo desta emissão, e nomeadamente em relação a... Claro, e mesmo do ponto de vista protocolar não era expectável que assim fosse, porque tudo isto obedece a normas muito rígidas, os próprios convites são extremamente pensados, os lugares em que as pessoas se sentam também, portanto tudo isto obedece a um rigoroso esquema protocolar e que também de algum modo retira se calhar alguma liberdade ou alguma espontaneidade ao casamento, mas é assim, tem que ser. Ainda em relação ao protocolo, estas são as pessoas menos importantes a ser convidadas, não é? Convidadas, não é, exatamente. João? Há, aliás, até uma frase muito engraçada de alguém ligado ao protocolo, não me recordo se inglês ou americano, mas que dizia, respondendo a uma pessoa que o questionava exatamente sobre qual era a importância das pessoas quando entravam para estes atos, ele dizia: olha, aqueles que você vir chegar primeiro são os menos importantes, os mais importantes chegam sempre no final. Por isso é exatamente sendo os últimos o que dos ocorre. Últimos, a família exatamente. real, não é? A rainha tem e que ser a rainha a última mesmo. Que ser a rainha. Aliás, não se faz esperar, nem se contraria a rainha. Nunca, exatamente. Pois é, entretanto, a igreja, a Capela de São Jorge, que faz parte do castelo, integrada no castelo, foi preparada com flores muito bonitas. Nós já estivemos a espreitar. Já tivemos a oportunidade de ver. E chamava-lhe a atenção também para outro pormenor que vinha no próprio dress code dos convites, que era relativo ao uso de chapéus por parte das senhoras. E porquê? Isto porquê? Porque... para evitar, digamos assim, alguma disparidade na forma como as pessoas se apresentassem. Eu recordo-lhe, e a Margarida lembra-se também bem disso, quando foi o casamento dos Duques de Cambridge, por exemplo, David Beckham ia com uma condecoração no lado oposto. Em vez de levar, eventualmente, até apenas uma roseta relativamente à condecoração, levava-a mesmo e no posta do lado errado, porque não tinha sido aconselhado
devidamente, e levava ainda por cima colarinhos levantados. E a mulher de Também não era Cameron não suposto. levava chapéu? Não levava chapéu nem meias também, segundo parece. Entretanto, gostava também de chamar a atenção Sim, para, sim. para vários convidados que já vimos de afrodescendentes, como é este o caso. Houve aqui também uma escolha criteriosa, que era no serviço religioso. Vamos ter aqui um bispo de Illinois, que vai fazer a prática, a homilia. Vamos ter no serviço religioso, na cerimónia religiosa também, um músico de 18 anos que ganhou um prémio, é o primeiro negro a ganhar o prémio dos jovens músicos da BBC. Foi tudo muito bem escolhido. Aliás, eu hoje de manhã, ainda em relação ao aspecto étnico que temos que forçosamente Sim, que não pode ficar falar ao aqui, lado. e que foi bom porque muitos veem nisto a quebra de um tabu de que não se falava. Ouvi na Antena 1 um colega nosso dizer que a rainha, se isto fosse um baralho de cartas, a rainha era sem dúvida a rainha. O Harry, visto que é o sexto na sucessão, é um valete. Mas Meghan pode ser um as de trunfo. Um as de trunfo para a monarquia. Exatamente. Não concorda? Exatamente pelas características, pelas particularidades que a Margarida referiu, e que a podem fazer. Isto é exatamente o tio, já agora interrompo, o tio do noivo, Pois é, o irmão Spencer. da Princesa Diana, o atual Conde Spencer, que é afilhado de batismo da Rainha Isabel II e que está agora a fazer a sua entrada. Ele é tio direito. Aparecer tão cedo. Ele é tio direito, mas recordo que as relações entre ele e a família real não estavam tensas, sobretudo desde a separação, do divórcio e depois da morte da Princesa Diana. De qualquer das maneiras, as particularidades que nós falávamos têm a ver exatamente com isto e com a capacidade que a noiva poderá ter de atrair outro público, digamos assim, que não seria aquele público intrinsecamente monárquico, mas que se poderá rever na história e no percurso deste novo membro da família real e, portanto, isso atrair, de facto, a atenção de outras camadas, de outras capas. E o apoio. E o apoio, exatamente, à de monarquia, outras capas sociais que se passam a identificar talvez mais e a rever-se mais com esta situação. Eu lembro que a segunda visita oficial, depois de anunciado o noivado deste jovem casal, que hoje vai ser um casal, foi a um bairro chamado Brixton. Um bairro desfavorecido, um bairro com 24%, em que 24% da população são afrodescendentes. E na altura vibraram imenso e houve quem visse nisto, até o próprio Guardian e outros média, finalmente esta parte da população do Reino Unido sentia-se representado dentro da família real. E isto pode significar um maior apoio. Há também quem veja nisto a monarquia a entrar plenamente no século XXI. Claro. É evidente que não é uma opinião unânime, inclusivamente entre a própria comunidade afro, porque eu também vi em cadeias de televisão inglesas, precisamente algumas pessoas comentarem que isto não ia mudar muito algumas coisas, na medida em que a própria noiva acabaria por ser assimilada pela família real. Sim, aliás, fisicamente também não é semelhante ao que se espera de um negro. Claro, e portanto que isso não iria mudar porque ela iria ser assimilada e a partir desse momento ela iria ser, portanto, entre aspas, branqueada sob esse ponto de vista e portanto não queria dizer que eles se identificassem, ou a comunidade afro se identificasse inteiramente com isso. Mas também vi o contrário, vi pessoas que estavam bastante satisfeitas com isso porque achavam que eram o quebrar de um tabu. Entretanto, há também quem veja, embora isto não esteja provado e seja controverso, que Meghan não será a primeira afrodescendente da família real inglesa, porque Rainha Carlota, casada com Jorge III. Exatamente. Quem defende esta teoria baseia-se essencialmente que não está provado. na compleição, nos traços do nariz, fisionómicos da cara. Dizem que poderia ser a Rainha Carlota, como eu dizia,
do século XVIII, filha de um príncipe alemão, poderia ser descendente de Margarida de Castro e Sousa, que é uma portuguesa, nobre do século XV, que por sua vez descendia de Madragana Ben Alejandro, amante do rei Afonso III, do nosso rei Afonso III. Mas pronto, isso não está aprovado? Não está aprovado e dificilmente o poderá ser. Pronto, mas de qualquer maneira, a Rainha Isabel poderá não ser esta a primeira vez que na família real inglesa entra uma pessoa afrodescendente. O que eu notei no acompanhamento de toda a preparação deste casamento, João, é que se houve mais preconceito, curiosamente foi nos média. Porque, essencialmente, sobretudo os tabloides gostam de procurar farejar, desculpe uma expressão, escândalo. E, portanto, gostam de tudo o que lhes possa facultar audiências ou, no caso, portanto, dos jornais, ajudar a vender papel. E, portanto, estão sempre à procura de factos mais estranhos ou mais escandalosos, mais fora do comum, para os explorar, às vezes até com um completo desconhecimento e uma completa ignorância sobre o que efetivamente, o significado que efetivamente algumas das coisas têm, porque nada é feito ao acaso, sobretudo na organização do casamento destes, nada é feito ao acaso, é tudo pensado, tudo tem a sua razão de ser e muitas vezes isso não é devidamente interpretado e as pessoas fazem leituras completamente ao lado da realidade. Eu já ouvi comentários sobre o facto de não terem sido convidados alguns elementos da família real que estão numa posição de parentesco muito mais longínqua. Netos de primos direitos da própria Rainha Isabel, que já têm com o noivo um laço de parentesco muito mais remoto. Como aquela manequim de 21 anos, Lady Amelia, sim, neta do Quente. Exatamente. Portanto, há vários membros da família real que não tinham necessariamente num casamento que, como a Margarida também já referiu, do ponto de vista do número de convidados é restrito, não se podia convidar efetivamente toda a família, todos os ramos, todos os descendentes e sobretudo todas as gerações desses ramos. Em relação às toaletes, de facto vê-se que houve um cuidado. Indumentárias muito bonitas. Houve um cuidado das pessoas se arranjarem, de facto. Reparem, até agora não vi ninguém sem chapéu. Ou não fosse também esta a terra de Ascot Sim. E até da parada militar que comentámos aqui há 2 anos. E o que nos leva a outro aspecto que muitas vezes as pessoas não têm em devida conta. Critica-se muitas vezes isso, mas as pessoas esquecem-se que por detrás desta própria indústria está a criação de postos de emprego, de postos de trabalho e o fomento da própria riqueza nacional, porque tudo isto movimenta, enfim, larguíssimas somas e mantém ativas indústrias que noutros países já estão extintas ou em vias de o ser. Para já não falarmos da atração que exerce sobre as pessoas de fora. Exatamente. Que não param de ir a Londres, neste caso hoje a Windsor, de comprar toda aquela... Todos os souvenirs. Os souvenirs. Exatamente. Que, como nós já dissemos no princípio desta emissão, se pensa que vão dobrar o valor de 500 milhões de euros que se esperava. Exatamente. Já agora, aproveitava também para dizer que nestas ocasiões há sempre edições especiais de objetos, etc. Por exemplo, a Mini Cooper S resolveu, o João está aqui a fazer-me uns sinais das toaletes, não é? Estou, exatamente, porque eu acho que se de facto existia à partida da parte de alguns setores até eu diria animosidade em relação às características deste casamento, isso não se nota na forma como as pessoas estão realmente apresentadas, porque efetivamente
vê-se que houve um cuidado nas toaletes, muito na grande, forma... mas outra coisa muito não grande. era de esperar. Entretanto, aqui estamos dentro de Windsor e já agora gostava também de explicar que estamos a ver os convidados que vão participar na Sim. cerimónia religiosa, os 600 convidados a entrarem por ordem de importância. Estes serão os menos importantes, embora já tenhamos visto o irmão de Diana, Que aliás já vimos depois tomar assento na capela de São Jorge, já se dentro da sentou. capela, que está lindissimamente enriquecida com flores, já de cima uma capela muito bonita. E entretanto, lembro que o casamento terá lugar ao meio-dia nesta capela e que não foram convidadas figuras políticas, como por exemplo o casal Obama, tão amigo de Harry e da nacionalidade da noiva. Dentro de, como nós estávamos a ver, por acaso neste momento a imagem não mostra, mas também dentro do próprio gradeamento do castelo, no parque, estão muitas pessoas juntas. Vão estar 2.640 pessoas a quem foi pedido que trouxessem os seus farnéis. Também já vimos pessoas com os saquinhos. E quem são estas pessoas? São crianças das escolas de Windsor, são membros de ONGs apoiadas pelo príncipe, não é? Funcionários da Casa Real, mais de 500, e outras pessoas que se tenham distinguido, além de Amelia Thompson, uma rapariguinha de 12 anos que sobreviveu em maio passado ao atentado suicida na Manchester Arena, onde a cantora norte-americana Ariana Grande estava a dar o seu show, e Philip Gillespie, um veterano de 30 anos. Os veteranos de guerra são também muito apoiados por estes dois irmãos, William e Harry, e por Kate, e provavelmente a seguir serão também por Meghan. Aliás, os destacamentos militares que irão acompanhar, digamos, a maior parte do casamento, são precisamente de unidades militares nas quais o príncipe Harry serviu. Exatamente. E pelas ruas de Windsor, também já tínhamos visto as ruas, imagens anteriores, estarão 100.000 pessoas. Muito bem, a igreja, o João quer-nos explicar, a capela, quer-nos explicar que capela de São Jorge é esta? Pois a capela de São Jorge é de facto dentro de todo o conjunto arquitetónico que compõe o castelo do Palácio de Windsor, que é um dos mais antigos, há mesmo quem diga que é o mais antiga residência real habitada, e que é um lugar privilegiado para os fins de semana da família real. E onde passam um mês de férias? Que tem uma história de facto muitíssimo antiga, começa logo no princípio da Idade Média, que vai sofrendo transformações, nomeadamente do ponto de vista arquitetónico, ao longo dos séculos, mas que é um espaço emblemático, muito associado até do ponto de vista da própria nomenclatura escolhida pela família real quando adotou para si própria a designação de Windsor. Portanto, foram buscar ao castelo de Windsor o seu, digamos, novo nome de família, uma vez que a origem dos apelidos da família real inglesa era alemã, e com as duas guerras mundiais em que os ingleses estiveram contra, evidentemente, os alemães, isso não cativava nem captava a simpatia do povo britânico. Portanto, havia necessidade de alterar isso. O castelo de Windsor está, portanto, extremamente ligado à história inglesa, desde sempre. Foram lá feitas várias cerimónias de casamentos, de enterros, portanto, sepultamentos reais. Passaram por lá 40 reis ao longo destes quase 1000 anos. E também de cerimónias de recebimento de damas e cavaleiros da Ordem da Jarreteira. É a mais antiga, não é? E é a mais importante, considerada a mais importante, tanto que tem apenas 24 membros. Alguns estrangeiros? Sendo que esses são os extranumerários, ou os supranumerários. Os supranumerários é que são, efetivamente, alguns deles podem ser estrangeiros, e até, inclusivamente, já houve asiáticos, e até um sultão, no século XIX, também já foi feito cavaleiro da Ordem da Jarreteira. Sendo que no século XIX também foi aberta uma exceção para os membros da família real não serem integrados nesse número dos 24, se, digamos, fazerem um número à parte, senão, para não serem limitados. Exatamente. Estamos outra vez nas ruas. Este vai ser o percurso, este é Long Walk, é o percurso
em que depois da cerimónia religiosa e durante 25 minutos os noivos que tomarão este percurso para regressarem ao almoço oferecido pela Rainha Isabel, um almoço volante dentro do castelo do Windsor. Eu estava a falar para há cerca pouco... de 600 pessoas também. Exatamente. Eu estava a falar há pouco das edições especiais. A Mini, que é uma empresa de carros britânica, fez um Mini Cooper S especialíssimo com as bandeiras, com as cores dos dois países e que vai ser leiloado. Esperam eles que com esse dinheiro as ONGs apoiadas pela família real possam lucrar bastante. Há vinhos, a nossa própria... Eu vi outro dia na televisão o Porto Grahams, exatamente, que criou também uma edição especial. A Louis Vuitton também criou um objeto. Montes de pratos, canecas... Pois há todo um merchandising em volta disto, com os noivos. Que movimenta milhões. Uma caixa de sushi também especial com o título Quando Harry encontrou Meghan por causa de um filme. Uma cerveja com o lúpulo dos dois países. E até, imagine, João, uma caixa de edição limitada com preservativos da marca Crown Jewels, joias da coroa. Isso é que eu acho já de um gosto um pouco mais duvidoso. Onde eles dizem elegantes e confortáveis e quando se abre toca o hino dos dois países. Enfim. Continuo a achar agora então já não tenho dúvida nenhuma, é mesmo realmente pouco oportuno. É o sentido de oportunidade de toda esta gente que faz negócio, como os pubs em Windsor, que criaram um gin especial, e de facto o público continua a vibrar. Aqui estão pessoas que vieram da Austrália. Sim, e vieram do outro lado quase do mundo. A Commonwealth funciona, portanto. Há ali um fascínio exercido pela família real e pela rainha. E muito recentemente tivemos prova disso quando a rainha pediu que o filho fosse considerado, o príncipe Carlos, como de head da Commonwealth, e assim aconteceu, efetivamente, assim aconteceu. Voltamos aqui a esta porta eu penso que é nesta porta que vão entrar os noivos quando regressarem ao castelo para o almoço. Sim, e aquilo que tem sido adotado em muitos casamentos reais europeus é também concentrar, talvez por motivos de ordem prática e de segurança, concentrar muitos dos convidados num buzz e que eu penso que talvez seja exatamente isso que nós estamos a ver neste momento, para fazerem a sua entrada, e é uma questão até em termos de segurança e de logística mais fácil de gerir, embora também tenhamos indicação de que muitos carros de Estado, Bentleys, Daimlers, enfim, e outros, irão ser postos ao serviço dos membros mais importantes da família real. O próprio, falando agora em figuras com carros oficiais, o próprio Presidente da Câmara está aqui desde as 5h30 no Guildhall. Sim, o Mayor de Windsor. Apesar do seu carro oficial, porque há restrições de trânsito e há toda uma ordem a ser estabelecida para que... E, sobretudo, nós temos que ter em conta que, do ponto de vista geográfico, Windsor não se compara a Londres. Portanto, todas as questões de segurança se tornam mais difíceis de gerir num espaço mais limitado, ao contrário do que poderia parecer. Por falar em segurança, estes cães também fazem parte do dispositivo. Todo o policiamento que nós vemos. E aqui estão polícias fardados, mas estão também polícias à paisana, metidos no meio da multidão, e em muitos telhados há snipers. É também outra das características que, infelizmente, faz parte dos cuidados a ter de um mundo que passou a conhecer uma realidade que é do terrorismo. O mundo já não é o mesmo, por exemplo, já não é o mesmo. O casamento de Carlos e Diana, Sim, já não é, mudou substancialmente, mudou os nossos hábitos, o nosso cotidiano, até a nossa própria maneira de viajar. É verdade. E também não é o mesmo do casamento da Rainha Isabel, sim, em 1947, que foi acompanhado pela BBC eu agora já não me lembro muito bem uma transmissão espectadores. Acompanhada com o maior interesse, apesar das limitações técnicas que à época existiam. Temos que recordar que já passaram muitíssimos anos sobre esse acontecimento. Mas de facto foi um acontecimento, uma revolução técnica, a acompanhar o mundo inteiro, não foi só o país. Tal como a coroação da própria rainha, que também foi transmitida... Nesse caso pela televisão, foi o primeiro acontecimento. Exatamente. Aliás, o discurso de Natal da rainha este ano, no discurso de Natal a rainha falava de envolvidos 70 anos
agora estão-me a ver num laptop ou num iPhone. Exatamente. Exatamente, a rainha já está até familiarizada com toda essa nomenclatura destes instrumentos que nós temos hoje ao nosso dispor do ponto de vista informático, gadgets e por aí fora. Figueroa Rego, não sei se atribui algum significado às palavras da rainha nesse discurso de Natal, mas a rainha também dizia que dava muita importância à família e que estava looking forward, estava desejosa de acolher novos membros. Novos membros podia ser o príncipe Luís, que ainda não tinha nascido, mas pode ser também Meghan. Meghan foi apresentada em outubro e passou o Natal com a família real. A rainha, além de ser the head of state, ou seja, a cabeça de Estado, é também, no fundo, a matriarca, digamos assim, de uma grande instituição que é a família real, a quem, na gíria, os próprios membros da família real chamavam a firma. E a rainha tem essa função, e essa função é também uma daquelas que eu penso que ajuda a explicar o motivo de a rainha, por exemplo, não ter abdicado. É um assunto de que já se falou várias vezes. Muitas vezes se fala. Precisamente pelo sentido de dever que ela tem, pelo comprometimento na altura em que fez, foi coroada, que fez o seu juramento, que prestou o seu juramento, e esse sentido de dever, de obrigação, é que tem feito com que, de facto, a rainha se mantenha contra ventos e marés ao longo de todas as catástrofes e às vezes escândalos e aqueles anos horríveis como foi de 92, em que, por exemplo, o castelo de Windsor ardeu. Quase completamente. E foi caríssimo, a sua restauração foi caríssima, não é? Foi caríssima, foi demorada, foi traumática também. Levantou problemas levantou problemas em relação aos custos, que foi o Estado que pagou, não é? Não, aquilo que foi dito foi que deveria ser a rainha a fazer, uma vez que era uma residência muito usada pela família real para fins de férias, de fins de semana, etc. E que, portanto, que deveria ser uma obra paga de restauro, paga pelo fundo privado. E continua o cortejo dos convidados. Dos convidados, exatamente. De facto... E que belíssimo dia. Uns convidados multiétnicos. Já referimos aqui na nossa emissão que não há figuras de Estado, não houve essa obrigatoriedade, e pelo contrário, até foi uma opção. O noivo está em 6º lugar na sucessão toda, cá está o tio, o atual Conde Spencer. Um aspecto também a relevar é o amor que quer o William, quer Harry, sempre demonstraram publicamente pela memória da sua mãe, e uma das maneiras de perpetuar a sua presença foi o anel de noivado que Harry ofereceu à noiva, e que tinha uma pedra grande do Botsuana, mas 2 diamantes da coleção privada da Princesa Diana laterais, em que ele disse que era uma maneira de ter a mãe sempre com eles naquele relacionamento. E vai ser também o facto de, além dos 3 irmãos, como o João Figueroa Rego já referiu, estarem aqui presentes, uma irmã irá fazer uma leitura religiosa, a baronesa de Fellows, que era, aliás, uma grande amiga também e cúmplice da Princesa Diana. A mesma irmã que já tinha lido um poema de Van Dyck quando foi o enterro de Diana, que recebeu a notícia da morte de Diana porque a família, tanto do lado Spencer como do lado materno da Princesa Diana, tinham uma ligação grande já com a família real. A começar pela avó da própria Princesa Diana, que era muito amiga da rainha mãe de Inglaterra, da rainha, portanto, da mãe da rainha Isabel II.
Era uma relação de cumplicidade e de amizade já antiga. E de alguma maneira isso ajudou a que o casamento fosse efetivamente preparado e a escolha tivesse passado por esse facto. Eu tenho estado aqui a reparar ao longo da nossa emissão nas flores que ornam as paredes da Capela de São Jorge. São Jorge. Muito bonitas. São flores e plantas que foram apanhadas nos parques próximos de Windsor. É sabido o gosto também que os britânicos têm pela natureza. Aliás, o próprio rei Jorge III mandou plantar à volta da casa onde vai ser o jantar hoje umas árvores muito especiais. Frogmore House. Exatamente. Neste caso, estas flores têm a assinatura da designer Philippa Craddock, que é uma florista de luxo de Chelsea. E esta senhora aqui, quem é, João? Está a falar com o tio do noivo? Exatamente, eu estava a olhar e estava a parecer-me que era exatamente uma das figuras mais conhecidas da televisão americana. Oprah? Parecia-me. Eu não sei, mas olha, exatamente, vou porque dizer, nós, como não temos neste momento. Não temos nunca, não tivemos nunca São Guia, mas. Não. E a própria locução original. É capaz de ser. Mas para mim, pelos traços fisionómicos, mas como com aquele chapéu e com a cabeça à frente, torna-se mais difícil. Mas para mim parece-me Oprah. Aliás, há poucos dias antes de sair de Los Angeles para vir acompanhar a filha, a mãe de Meghan foi vista a sair da propriedade californiana de Oprah. E nisto as pessoas veem uma hipótese de talvez uma entrevista que ela virá a dar, se Meghan, Harry e a família real assim o permitirem, no programa desta conhecida figura e jornalista americana. É capaz de ser, é? Muitas câmaras de televisão, estão aqui 1500 jornalistas, a CNN está instalada na Capela de São João Batista. Uma coisa muito feia, uma alça de um sutiã a aparecer nas mangas de um vestido, realmente não fica muito estético. Em contraste com as belezas Peço desculpa do pormenor, mas há coisas que eu não deixo escapar. Bem, e quem é Meghan? Já falámos aqui tantas vezes de Meghan, que se chama Rachel Markle. Exatamente. Tem 36 anos de idade, a mesma idade com que Diana morreu, é curioso. Nasceu em Los Angeles, fez 7 temporadas da série da Netflix Suits, exatamente. É formada em teatro e relações internacionais, divorciada do produtor Trevor Engelson, com o qual casou numa praia da Jamaica, um casamento muito diferente deste. Divórcio esse até feito com alguns traços menos simpáticos, porque consta que ela devolveu o anel de noivado em embalagem registada pelo correio e que o marido não terá achado muita graça e que ainda hoje não lhe desculpa esse facto. Bom, e então a família, muita controvérsia também foi levantada por causa da família, de ser ou não ser convidada. Soubemos que só os pais de Meghan teriam sido convidados. O pai, entretanto, acabou por cometer gafes e supostamente ser vítima de um infarto, não foi, João? É o que se diz e até se fala de uma cirurgia cardíaca. De qualquer das formas, o que é curioso é que no comunicado emitido a partir de uma fonte próxima e da própria, aliás, noiva, ela não refere em circunstância alguma qualquer cirurgia, refere apenas as condições de saúde do pai, mas não fala em cirurgia, o que nos coloca alguma dúvida relativamente a esse facto. Quem é Thomas Markle, o pai? O pai é diretor de iluminação de cinema, sim. Tem 73 anos, ganhou um Emmy na sua qualidade de iluminador. A mãe é Doria Ragland, que vai chegar num dos fabulosos carros da rainha, não se sabe se será um Rolls Royce ou um outro carro que tem 6 metros e tal. A mãe é mestre de yoga e é com quem a Meghan vive desde os 6 anos. Depois tem 2 meus irmãos, que é Thomas e Samantha. Parece que
A cunhada está tem em uma Inglaterra. tem uma diferença de idades grande, a irmã mais velha tem cerca de 56 anos e está presente em Windsor a convite de uma cadeia de televisão americana, precisamente para comentar o casamento. E cheia de pena de não poder ter sido convidada. E eu cheio de pena de não poder ouvir os comentários dela, porque devem ser fantásticos. Fantásticos. Nós, entretanto, vamos fazer um pequeno intervalo. Isto é uma maldade dizer isto, Margarida. Enquanto as pessoas vão chegando, mas eu também gostava, enquanto as pessoas vão chegando, os convidados principais, aqueles outros que estão ali dos 2.640 que foram convidados a trazer os seus farnéis e a estar dentro dos muros de Windsor, vamos fazer um pequeno intervalo no casamento do ano e talvez até do século XXI, e até já. Até já.